já estamos falando da educação, Bernardo, a pergunta é para você. Qual o papel da educação não formal nessa mudança de paradigma? A pergunta é do Henrique Messias, da plateia. Eu respondo essa pergunta. Los brasileños tienen la solución hace muchos años. Si Brasil le pusiera la educación el mismo cuidado que le pone a la selección, tendrían la mejor educación del mundo. Esa frase no es mía, es de Claudio Mora Castro. La respuesta está ahí. Me parece una simple comparación, pero la respuesta está ahí. Cada sociedad tiene la educación que es capaz de entender, que se ha propuesto comprender. Ustedes tienen el mejor fútbol del mundo porque desde la cuna hasta la FIFA, toda la sociedad cuida del fútbol, mira el fútbol, aprende del fútbol, conversa del fútbol, llora por el fútbol, ríe por el fútbol. Cada sociedad le da valor y lo puede llevar a niveles altísimos cuando toma una decisión de cuidar eso de mirar eso todos los días. Desafortunadamente no tenemos muchos mecanismos, porque las formas como incentivamos el cuidado, las formas como incentivamos las formas de mirar algo, ¿cuáles son? La conversación, el deseo, la comunicación, ¿sí? Y las expectativas de futuro que queremos. Ustedes siempre han deseado ser los mejores en fútbol, conversan de lo mejor del fútbol, diseñan y planifican lo mejor del fútbol e invierten todo en fútbol. Por eso tienen un fútbol del tamaño que es el fútbol brasilero, el mejor del mundo, con respeto a los argentinos presentes. Agora, Bernardo, por que nós não cuidamos? Por que você acha que o Brasil não cuida da sua educação como cuida do seu futebol, então? Por una razón, esto lo he dicho ya en reuniones, como en las reuniones de etos, etcétera. Porque esto no es un problema solo de Brasil. Todos los países de América Latina tenemos un paradigma que hemos aceptado y es aceptar que es posible que en una sociedad existan dos educaciones. La educación privada y la educación del Estado. Y nos parece normal. Hagamos una prueba en esta sala. Miren, a ver, levanten la mano los que tienen hijos en escuelas del Estado. Ahora levanten la mano los que tienen hijos en escuelas privadas. Ese es el problema. Eso es lo que impide que tengamos una educación de alta calidad para nuestros países. Que nosotros, quienes decidimos y somos los líderes, quienes generamos las narrativas sociales, quienes imponemos las ideas, quienes distribuimos la riqueza, quienes acumulamos la riqueza, educamos a nuestros hijos de una manera y permitimos que los hijos de los otros se eduquen de otra manera. Solamente en el momento en que ustedes no quieren tener dos tipos de fútbol, ustedes no quieren tener un fútbol de una calidad y un fútbol de otra calidad, quieren tener un fútbol de una sola calidad. Lo mismo hay que hacer con la educación. Nosotros no podemos permitir que los hijos de los otros reciban una educación de baja calidad, porque además vamos a perder nuestro esfuerzo, porque nuestros hijos no van a vivir con nosotros, nuestros hijos van a vivir con los otros hijos de los otros. Y si esos otros niños no quedan bien educados, gran parte de nuestro esfuerzo se va a perder. Tenemos que valorar, darle un gran apoyo, un gran esfuerzo para que la educación del Estado se convierta en un bien público. O sea, en un bien tan bueno que nosotros que estemos deseosos de poner nuestros hijos en las escuelas del Estado. Solamente cuando todos los educadores de Brasil eduquen sus hijos en escuelas del Estado, Brasil tendrá la mejor educación del mundo.
Então, Bernardo, aí em cima disso, eu acho que essa pergunta que é um exemplo mais prático, né? A pergunta é, e o que é a pedagogia do cuidado? Yo creo que Leonardo lo ha dicho ya varias veces. La pedagogía es, el problema de la pedagogía ¿cuál es? Es cómo lograr éxito entre el que enseña y aprende. Porque en un momento el uno aprende, el otro enseña, en otro momento el uno aprende y el otro enseña. Comienza primero con algo que decía antes, que sabemos hoy. La familia en el proyecto de empatía y cuidado tiene un papel muy importante y es cuidar el vínculo emocional sano. Vínculo emocional que le permita, mientras mejor en vínculo emocional tenga el niño con su mamá, ¿sí? Esto hay mucha investigación, más capacidad va a tener ese niño de explorar otros conocimientos. O sea, son niños, los niños muy bien queridos, muy amados bien, no tienen miedo de ser independientes. Cuando los niños tienen problemas de crianza emocional, tienen miedo de ser independientes y tratan de depender del poder y de la autoridad. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque tenemos política de Estado para el fútbol, tenemos política de Estado para el agua, pero no estamos desarrollando en América Latina políticas sólidas de Estado para la familia. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar la familia como célula política, célula social, pero sobre todo como célula emocional. Quizás los únicos países que tienen eso claro son los países nórdicos, los países escandinavos. Hoy la licencia maternal en Suecia creo que son 2 años. La mamá tiene el hijo y el Estado le paga a la mamá durante 2 años el salario que ganaba en la empresa. Y le protege el cargo, el puesto. ¿Por qué? Porque ya han hecho demasiados análisis macroeconómicos simplemente por razones económicas. Es mucho más barato que una mamá cree vínculo emocional adecuado con su hijo los 2 primeros años a tener que después a ese niño por mal vínculo emocional pagarle tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, tratamiento social. Es mucho más barato. Eso en términos de política. Pero el problema es que lo volvamos cultura. América Latina tiene unas fuertes bases familiares. Tenemos que redescubrirlas, tenemos que reestructurarlas, pero tenemos que buscar que la familia tenga apoyo público, apoyo político, legislación, para devolverle a la familia ese poder, porque es ahí donde se juega todo, desde el punto de vista de cuidado y desde el punto de vista de empatía, desde el punto de vista de proyecto ético de país. Le está demostrado lo siguiente, en Colombia hay un experimento muy grande que lo hace el Instituto Merani. Se hizo un experimento en Bogotá con 100.000 niños entre los 5 y los 18 años, con dos currículos, 2 programas de formación, colegios públicos y privados de todos los niveles sociales. Una parte del currículum se llama curso de amigología, cómo conseguir amigos, cómo hacer redes de amigos. Y el otro se llama de noviología, sería en portugués namorología, enamorología. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es el experimento que prueba? Niños que aprenden desde pequeños con el apoyo de sus familias a hacer amigos, son niños que en seguimiento clínico no tienen depresión, no se pueden volver adictos, el afecto es el mejor remedio contra la adicción y no piensan en suicidio. Y curiosamente aumentan el rendimiento educativo, aumentan su colaboración en la familia y aumentan su deseo de solidaridad y de ser productivos. O sea, es un libro que yo recomendaría, que se llama Psicología de la Felicidad, escrito por un psicólogo colombiano que se llama Miguel de Zuviría, con Z, Zuviría, B larga, Zuviría. Psicología de la Felicidad, Miguel de Zuviría. ¿Cómo se dice Z en portugués? Z, Zuviría. ¿Eh? Con C, Zuviría. Entonces, a la quase pregunta. remédio para empatia.
la pregunta sobre la pedagogía. La pedagogía del cuidado, si no se fundamenta sobre la familia, después es muy costoso recuperarla. El mejor ejemplo de esto son los niños institucionalizados. Los niños institucionalizados, que son muchos, en Brasil son más de 4 millones. Los niños institucionalizados son niños que tienen buena comida, buen vestido, buena cama, etcétera, pero no tienen pedagogía del cuidado porque no tienen círculo emocional. Si estos niños no se les consiguen familias amigas, familias promotoras que los lleven a tomar helado, que los saquen al cine, que los lleven al parque, estos niños van a llegar a los 18 años sin estrategias para poder hacer redes sociales y redes emocionales, y por lo tanto van a caer en la delincuencia o en la prostitución. O sea, hay demasiado conocimiento al respecto. En el libro que citó Ana María, de Jeremy Rifkin, el libro es un libro de este tamaño, 635 páginas en español. Tiene una bibliografía súper rigurosa de todas las investigaciones, proyectos, experimentos, desarrollos teóricos que se han hecho sobre empatía y cuidado. Por eso yo lo recomiendo, está en portugués también, ¿sí? Ahí ustedes tienen el arsenal, más los libros de Leonardo Boff, y sobre todo uno que Leonardo ya nos cita, que escribió hace mucho tiempo, que se llama Francisco de Asís, Ternura y Vigor. Lo recomiendo mucho. Tem mais uma pergunta da plateia, Silva Marcuso. Como promover a empatia em locais dominados pelo ego, como departamentos e faculdades, enfim, ambientes dos detentores do conhecimento? O primeiro ponto, o Bernardo colocou inicialmente, é o trabalho em equipe. Construir equipes e trabalhar em equipes. Eu, por exemplo, fui educada e os trabalhos eram individuais, você tinha que fazer prova individualmente, mesmo os trabalhos eram individuais, né? Então, eu acho que o que a gente está propondo aqui é o estímulo cada vez maior e mais sistemático de trabalhos em equipes, grupos de crianças, grupos de jovens, tudo fazer em equipe, porque é assim que vai trabalhar depois também, né? Então, o primeiro ponto é o trabalho em equipe. O segundo ponto, que eu acho que também tem avanços, mas ainda nos comprime muito, é a questão da propriedade intelectual. Quando eu penso na questão dos centros de pesquisa dentro das universidades, né, historicamente, né, tem a questão da defesa da propriedade intelectual, e hoje a gente ruma, né, a gente caminha para um compartilhamento maior de conhecimento. Então, o segundo ponto é realmente transparência e compartilhar conhecimento. E a questão do ego, na verdade, o ego não é ruim, né? A gente precisa do ego, não tem como a gente viver no mundo sem o ego. O que nos faz falta é deixar o ego como a nossa porta de entrada, né? Como ele entra na frente de quem nós realmente somos, né? Então, eu sempre acho que a gente precisa realmente praticar o que realmente somos, né? E deixar o ego um pouco de stand-by, né? Mas ele não é mau. É mais um desafio. Mais uma pergunta: como identificar o falso discurso da sustentabilidade? Até que ponto os empresários estão dispostos a mudar sua ação no mundo e não acumular sua riqueza, Leonardo? Bom, eu escrevi um livrinho, Sustentabilidade, o que é, o que não é. Eu acho que grande parte daquilo que se apresenta como sustentável é puro marketing. Você acha que é puro marketing? Marketing, não é sustentável. Primeiro, como identificar isso? Identificar é saber o processo da produção daquele produto. Vamos tomar o etanol, que todo mundo diz que é energia pura. É energia pura, limpa, quando você abastece o carro. Ora, todo o processo de produção altamente poluente. Desde os agrotóxicos que são lançados nos canaviais
o transporte que gasta gasolina, a própria produção com a biomassa, com aqueles dejetos que sobram. Quer dizer, o processo todo de quase todos os produtos não são sustentáveis porque não tomam em consideração a natureza, o impacto sobre a água, o impacto sobre a atmosfera, sobre os solos envenenados, sobre os agrotóxicos que vão nos elementos e nós consumimos e depois somos afetados na nossa saúde. Então, grande parte do nosso desenvolvimento não é sustentável. Primeiro que eu acho que nós temos que descolar a sustentabilidade da economia, porque a economia tem sua lógica, que no fundo é isso: quanto posso ganhar com o menor investimento possível no tempo mais rápido. Então o negócio dos empresários é um negócio, e quando entra a sustentabilidade e prejudica o negócio, acaba a sustentabilidade. Então eu acho que pensar a sustentabilidade, como a Carta da Terra coloca, como um modo sustentável de viver, na educação, em casa, em todas as situações, significa iniciativas práticas que permitem manter aquilo que existe, permitem que ele se reproduza, que ele atende nossas necessidades, mas não só nossas, também da comunidade de vida, porque a Terra não criou só a nós. Criou as plantas, criou os animais, criou os micro-organismos, que também precisam de sustentabilidade e precisam dos nutrientes. Nós deixamos de fora o conceito clássico de sustentabilidade, feita lá pelo relatório Brundtland, só pensa nos seres humanos e nas gerações futuras. E nós não existimos sem os outros seres. Então, permitir que eles continuem, se reproduzam, possam se enriquecer e não se desgastando até se acabarem, para a nossa geração e a geração de nossos filhos e nossos netos. Então, nesse sentido, a sustentabilidade é um conceito maior, tem uma tradição de mais de 300 anos, é erro histórico dizer que ele nasceu em 1987, naquele encontro da ONU lá em Estocolmo, com o título muito bonito, Nosso Futuro Comum, onde apareceu a definição que está em todos os documentos. A primeira vez que apareceu foi em 1560, 1713, um tratado de 500 páginas sobre sustentabilidade, escrito no inglês da época, que era o latim, de silvicultura, que eu andei folhando, que era um alemão que via o desflorestamento da Europa e diz: vai se acabar nossos países. Então nós temos que garantir a Nachhaltigkeit, que significa a sustentabilidade das florestas, dos nossos rios, dos nossos recursos que permitem as cidades crescerem e o pessoal não passar fome. Isso já tem 300 anos. Então a ideia não é nova. Só que nós hoje temos a urgência que o fenômeno é planetário. Descobrimos que o planeta é pequeno, velho e com recursos escassos, e a população que não para de crescer. Então, como é que vamos atender essas demandas todas? E aí temos que usar racionalidade, temos que ter compaixão, sentimento, para que todos possam ser incluídos, todos possam comer pelo menos. Lula imaginava 3 vezes, eu acho que é demais. Daqui a pouco, se nós comermos uma vez por dia, vamos estar felizes. Porque se nós quiséssemos socializar o bem-estar que vocês e eu, nós da classe média temos, para toda a humanidade, já foi feito cálculo minucioso sobre isso. Precisaríamos de 3 terras iguais a essa. O que é ridículo, não temos isso. Então nós temos que redefinir uma nova relação com a população, com os recursos da terra, com a comunidade de vida, os demais seres vivos, para juntos podermos garantir a nossa continuidade e salvar a nossa espécie. Porque se nós não cuidarmos, nós poderemos ter o mesmo destino dos dinossauros. Podemos desaparecer. Antes de encerrar nosso fórum, eu gostaria que cada um dos nossos convidados fizesse assim uma reflexão, sugerisse uma reflexão
para quem está na plateia, para quem está nos acompanhando pela internet. Eu queria que começasse por você, Ana Maria. Quem quer ser um empreendedor social? Que tipo de reflexão deve fazer a partir dessa discussão que nós vivenciamos aqui? Eu estou envolvida com empreendedorismo social há 15 anos, mas mais recentemente todo o nosso trabalho tem se voltado para uma visão que é um pouco diferente do empreendedor social exclusivamente, que é a visão de que cada um pode ser um agente de mudança no mundo. É o Everyone a Change Maker, né? A ideia de que as pessoas passem a se ver como potenciais agentes de transformação em todas as esferas da vida individual e coletiva. Então, sermos movidos pela mudança, né? A gente não descansar enquanto as mudanças que a gente quer não sejam feitas em todas as esferas. Então, esse é o primeiro, a mensagem final, né? Cada um de nós podemos ser um agente de transformação. O segundo na verdade, uma dica. Hoje à tarde, eu acho que vai estar com o Ricardo, não sei, hoje à tarde ou amanhã, Ricardo, Tim Jackson. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã à tarde vai estar junto com o Ricardo Abramovay, que, aliás, nos ajudou a fazer toda a concepção, né, um marco contextual e conceitual para a realização desse fórum. O Tim Jackson, eu tive um impacto enorme quando eu li o livro do Tim Jackson, que se chama Prosperidade Sem Crescimento. Claro que ele é um inglês e pensou na sociedade britânica, mas o que ele está dizendo lá vamos, ao invés de ter como meta dos nossos países o crescimento, né, vamos começar a pensar e dirigir toda a economia e a sociedade rumo à prosperidade, né, que não necessariamente se apoia no crescimento. Então, essa é a segunda mensagem que eu recomendo que vocês todos participem, porque é uma ideia que eu acho que a gente deveria perseguir. Obrigada, Ana Maria. Bernardo, qual a lição de casa, qual é a reflexão que você dá como lição de casa para o pessoal que acompanhou com a gente essa discussão? De la vida en la casa. La vida en la casa. ¿Ah? La tarea, varias tareas. Una, insisto en que yo no lo hice bien, pero esta tarea es importante. Jugar con los hijos, reír con los hijos, comer con los hijos, viajar con los hijos, estar con los hijos, para que generen vínculos emocionales sólidos. Permitir que los niños conversen con libertad en la mesa, en el juego. Aprender a disciplinarlos, como les decía, entendiendo que toda acción puede generar alegría o dolor en los otros. Y entender que las consecuencias de nuestras acciones pueden producir alegría, bienestar en el otro, y así se va generando la disciplina del cuidado. Aprender a hacer silencio interior. Esto lo aprendí una vez en Tailandia, en una escuela, viendo una clase de budismo. Durante 6 años, la clase de 2 horas, 3 veces a la semana, es de silencio. Y preguntamos que por qué. Y el profesor, un monje budista, me dio esta respuesta. Los niños durante 6 años aprenden a hacer silencio interior para cuando llegan a los 14 años, adultos, 14 años es la mayoría del budismo interior, para cuando lleguen a los 14 años puedan seleccionar los valores y los votos que van a guiar su vida.
O sea, es una formación en la autonomía, no en la heteronomía. Nosotros tenemos una educación que le vivimos diciendo a la gente qué es bueno, qué es malo. La idea es poder desarrollar una educación desde la familia, donde a través del silencio interior y la empatía y el cuidado, el niño sea capaz de seleccionar los votos y los criterios, las reglas que van a guiar su vida en función de construir la dignidad humana de los otros. Esas serían mis tareas para la casa. Leonardo, sai melhor daqui quem sai angustiado? Olha, eu teria umas 7.000 sugestões, mas vou dar 2 só, viu? Eu acho que é importante tomarmos consciência da urgência das ameaças que pesam sobre o sistema vida e sobre o sistema terra. A maioria não toma a sério isso, e quando tomarmos a sério, talvez seja tarde demais. Então, nós precisamos estar atentos e conscientizarmos-nos isso. Em segundo lugar, nós somos parte da solução e não parte do problema. Se assim eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar esse pedaço do mundo que sou eu mesmo. Então, a revolução tem que ser uma revolução molecular, não do peito para frente em cima dos outros, mas das costas para frente me envolvendo, fazendo eu mesmo as mudanças que eu posso fazer em casa, com referência ao lixo, no diálogo com as crianças, mantendo uma relação mais afetiva com a realidade. Isso eu acho que é fundamental, porque aí nós seremos agentes de mudança. Terceiro, não deixar de sonhar. Eu acho que hoje há uma carência de sonhos, de utopias, e nós precisamos sonhar para termos 1000 razões para viver, para nos comprometer, porque é a partir dos sonhos que nasce esse mundo das excelências, os nossos compromissos, nosso engajamento de cuidar da terra, de cuidar da nossa civilização, da nossa escola, das nossas famílias. Então, os sonhos são aqueles que são como as estrelas. Nós nunca alcançaremos as estrelas. Mas o que seriam as noites sem as estrelas? Então, elas nos orientam, nos estimulam continuamente. E nós precisamos hoje, há um vazio mundial de sonhos, há muitos projetos disso, daquilo, mas não há aquilo que nos galvaniza, que nos mobiliza. Eu acho que hoje um dos campos importantes de surgimento de utopias e sonhos é o mundo da ecologia. O mundo da natureza, da vida, da salvaguarda da humanidade, combater a fome, incluir pessoas. Então, que a gente seja ator dessa história e mantendo essa confiança de que a Terra passou por 15 grandes dizimações. Ela sempre sobreviveu. E não será agora que nós vamos sucumbir. Então, eu acho, para terminar, que nós não estamos diante de um cenário de tragédia anunciada, mas diante de um cenário de crise de civilização. Toda crise purifica, acrisola, nos amadurece e nos permite um salto de qualidade para frente e para cima. Então eu acho que nós vamos superar isso e vamos ajudar a construir um planeta onde todos possam caber, inclusive a natureza, principalmente a natureza. E onde a gente possa realizar aquele velho sonho da humanidade, que é a comensalidade, isto é, todos sentar juntos, comer e beber como família, em casa, desfrutando dos bons e dos ricos frutos da natureza. Eu acho que esse é o grande sonho da humanidade, nós temos condições de realizá-lo. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo, Bernardo, Ana Maria. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muitas pessoas estão perguntando, elas querem um autógrafo no livro do Leonardo Boff. Por uma questão prática, eu vou pedir para o Leonardo continuar aqui e que esse autógrafo seja dado aqui mesmo.
eu acho que fica mais prático para todos. Sim, um excelente dia para todos vocês e foi um prazer participar. Bom dia.